Vamos começar a lição 3 do nosso estudo, Jesus, a verdade para a sua fé. Ok? Então, novamente estamos aqui na nossa terceira aula, de um estudo de 4 aulas, que é baseado no Evangelho de João. É um estudo sobre Jesus, baseado no apóstolo João, que escreveu a epístola, né? Quer dizer, o Evangelho de João, né? E o título, né, a verdade para a sua fé. Nós estamos aqui na presença dos adolescentes da igreja e vamos começar, certo? Ok? Então, a primeira coisa, eu queria que vocês me dissessem duas coisas baseadas no que vocês estudaram até agora. Baseadas na aula 1, na aula 2 e nessa aula 3. Eu queria que vocês me dissessem duas coisas importantes que Jesus ensinou. Duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma Amar delas. o seu próximo como a si mesmo. Amar o seu próximo como a si mesmo. Muito bem. Então são duas coisas muito importantes que Jesus ensinou. Certo? Então às vezes ficamos confusos com opiniões diferentes acerca desse tema. Né? Então o que Jesus ensinou sobre Deus, sobre a situação do homem e sobre a situação do mundo. É isso que nós vamos ver hoje. Né? O que é que Jesus falou sobre Deus, o que é que Jesus falou sobre o homem e o que Jesus falou sobre o mundo. Vamos ver aqui. Pronto, então Jesus foi o maior mestre que já existiu, de todos os tempos. O estudo das doutrinas cristãs, né, que são as doutrinas de Cristo, elas são fascinantes. Quando a gente estuda tudo aquilo que Jesus ensina. Então, hoje você vai ter a oportunidade de aprender na Bíblia o que são os ensinos maravilhosos a respeito de Jesus. Por que esses estudos, os ensinamentos de Jesus encantaram tanta gente? Nós vimos algumas situações em que Jesus ensinou e que pessoas ficavam encantadas. Eram multidões que seguiam a eles, eram multidões que queriam estar com ele. Certo? Então, primeira pergunta, baseada em João 7, 46. Que estavam com Jesus, eles estavam impressionados? Sim. Né? Você sabe por que eles estavam impressionados? Eles estavam impressionados com a maneira como Jesus ensinava. A maneira como ele falava. Então, os guardas foram ali para prender Jesus. Mas sabe como é, né? Ele não ia prender Jesus no meio da multidão. A multidão ia, mesmo que sendo guardas, é uma multidão. Não tem como guardas, né, combater uma multidão. Então, se eles forem prender Jesus ali, e o povo queria ver Jesus falando, eles poderiam ser lixados ali. Mas aí, os guardas estavam esperando uma oportunidade para poder prender Jesus. Mas quando os guardas ficaram ouvindo Jesus falar, os guardas ficaram espantados, surpresos, extasiados com os ensinamentos de Jesus, a maneira como Jesus falava. E aí eles acabaram voltando de mão vazia, não levaram Jesus. A 2. A doutrina de Jesus deixa as pessoas maravilhadas. Então, de acordo com João 7,16, de quem é a doutrina de Jesus? Do Pai. Do Pai, muito bem. Quando fala do Pai, se refere ao Deus Pai. Então o próprio Jesus fala nesse texto que a doutrina não é dele, veio de Deus, veio do Pai. Então por isso que ela é fascinante, por isso que ela encanta, certo? A 3. Muitos duvidam da doutrina de Jesus. Eles duvidavam que a doutrina de Jesus vinha de Deus. Então, de que você precisa para ter certeza, do que você precisa para ter certeza que a doutrina de Jesus foi dada por Deus? Como é que a gente tem a certeza? Fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele. O que mais? Conhecer e fazer a vontade. Conhecer e fazer a vontade. Então a forma de você saber que a doutrina de Jesus vem de Deus é quando primeiro você conhece, aí você percebe que não é uma falácia humana, não veio de homens, não veio da mente humana, só pode ter vindo de uma mente sobrenatural ou uma mente superior. E quando você pratica esses ensinamentos,
você vê uma mudança na sua vida, você vê as suas atitudes mudando, você vê as coisas da sua vida dando certo. É quando você segue a vontade de Jesus, conhece e pratica. Então vamos recordar o que aprendemos até aqui. Nós, terminando aqui a frase, completa a frase. A doutrina de Jesus foi dada por Deus. Né? Como é que vocês colocaram aí? E a doutrina de Jesus foi dada por Deus. E a doutrina de Jesus foi dada por Deus. Essa primeira também pode ser conhecemos, tá? Quando nós conhecemos a doutrina de Jesus. Então, eu acho que conhecemos fica até uma resposta melhor, tá? Se quiser colocar aí. Quando nós conhecemos a doutrina de Jesus e quando nós praticamos a doutrina de Jesus. É aí que nós temos a certeza que ela vem do Pai. Pois bem, o 4. O que vai acontecer se você não ouvir a palavra de Deus? Está em João 8,47. Não será de Deus. Então a gente escuta muito isso. Não, todo mundo é de Deus, né? Todo mundo é de Deus. Mas na verdade, segundo João 8,47, só é de Deus quem ouvir a palavra de Deus. E aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda no seu coração. Esses são de Deus. Aí então, quando uma pessoa que ela não ouve a palavra de Deus, não guarda a palavra de Deus, é porque ela não é de Deus. É uma clareza para nós isso. Ok? Certo? Então, João 15,14. Como nós podemos ser amigos de Jesus? Fazendo aquilo que ele manda. Então, os amigos de Jesus, que é amigo de Jesus, obedece A vontade dele, né? a Jesus, né? Então, em João 18,37, para que Jesus veio ao mundo? Para Fazer a vontade do Pai. testemunhar a verdade. Então, Jesus ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Mas também ele veio fazer a vontade do Pai. Então, ele veio obedecendo ao Pai e veio dar um testemunho da verdade. Quando você pergunta assim, ó, o que é verdade? Ah, a verdade é relativa, né? As pessoas falam assim, a verdade é relativa. Ninguém é o dono da verdade. O que é a verdade? Não existe a verdade. A verdade é relativa. Mas na verdade, a verdade é Jesus. Então Jesus, ele é a verdade e ele veio à terra para dar testemunho da verdade. Então ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora é o 7. A missão de Jesus era importante, mas Pilatos tinha uma dúvida, certo? Então Jesus estava lá sendo interrogado por Pilatos e Jesus falou dessa tal verdade, né? Ele falou dessa verdade e aí Pilatos perguntou, né, para ele. Leia a primeira parte, né? Só a primeira parte de João 18:37. E qual era a dúvida que Pilatos tinha? E a verdade. O que é a verdade? Não, Jesus falou sobre essa verdade. E aí ele perguntou. E é legal que ele pergunta e não escuta Jesus responder. Ele pergunta, mas o que é verdade? E sai para falar com o povo, certo? Mas aí, se Pilatos deixasse Jesus responder a pergunta dele, o que é a verdade? Aí Jesus respondeu o quê? Que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Ele ia dizer, eu sou a verdade. Certo? A 8. Será que você também tem dúvida como Pilatos? Você tem essa dúvida a respeito de quem é a verdade? Não tem? Exatamente. Então quem é a verdade? Jesus. Então aí são duas perguntas em uma. Primeiro, você tem alguma dúvida? Vocês disseram que não tem. Então quem é a verdade? Jesus. Então Jesus é a verdade. Já aprendemos muitas coisas importantes hoje. Aprendemos que Jesus veio ensinar a verdade e aprendemos que o próprio Jesus é a verdade. O que vai acontecer quando você conhecer a verdade? Baseado em João 8:32. A verdade liberta. Caio. A verdade, essa ficou melhor. A verdade me libertará. Porque a pergunta está se referindo a você. O que vai acontecer com você quando você conhecer a verdade? Quando você conhecer a verdade, o que vai acontecer com você? Você vai ser liberto. Então, às vezes não. Nós
acabamos se tornando escravos do pecado. O pecado são práticas na nossa vida que desagradam a Deus. E nós acabamos sendo escravos dessas práticas. E a única forma de a gente se libertar dessas práticas é crendo em Jesus, né? É conhecendo a verdade que é Jesus. Aí ele nos liberta, né? Como ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí tem político usando esse texto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se ele fosse a verdade. Mas não, tá? Na verdade todos eles são mentirosos. O texto, quando ele fala conheceis a verdade está se referindo a Jesus Cristo. Ele é a verdade. É ele que você precisa conhecer. Porque ele contém a verdade, ele é a verdade e ele ensina a verdade. Ok? 10. Leia João 8,34. E o que é que está prendendo você? O que é que nos prende? O pecado. O pecado. O pecado, muito bem. Então, o pecado, repetindo, o pecado é aquilo que desagrada a Deus. Então, aquilo que desagrada a Deus é que nos prende, é o que nos escraviza. Paulo, certa vez, falou, né, que nós éramos escravos do pecado. Hoje ele é escravo de Cristo. Certo? O 11. Todos que seguem a Jesus estão livres da condenação, do pecado. Então, o pecado que nos escraviza, ele também nos condena, tá? Então, as pessoas são condenadas por o pecado. Agora, João 8,31 fala, segundo João 8,31, o que você precisa para fazer, para se tornar um discípulo de Jesus? Permanecer na palavra, muito bem. Então, quando você permanece na palavra, você se torna um discípulo de Jesus. Então, nós vimos aqui que para nós agradar a Jesus, precisamos obedecer a Ele. Para nós amar Jesus, provar que nós amamos a Jesus, João 14, precisamos obedecer a Ele. Para sermos amigos de Jesus, precisamos obedecer a Ele. E agora, para sermos discípulos de Jesus, precisamos guardar a palavra dele. Certo? Então, nem todo mundo é essas coisas que falam aqui, né? Discípulo de Jesus, dizer que ama Jesus. Dizer que ama Jesus todo mundo fala. Agora, quem verdadeiramente ama Jesus, que é discípulo de Jesus, guarda os mandamentos dele, guarda a palavra dele, guarda os ensinamentos dele. O 12. O que vai acontecer com você se você obedecer? Ou seja, obedecer a Jesus, obedecer a palavra de Jesus, ter a palavra de Jesus contigo. O que vai acontecer com você? Eu nunca verei a morte. Você nunca verá a morte, segundo esse texto, né? Como assim, pastor? Então que a gente não vai morrer? A gente pode mergulhar no açude, a gente não vai morrer afogado? É isso, pastor? Não. Quando fala-se de morte eterna ou vida eterna, tá? É uma vida depois daqui. Ou seja, o que é morte eterna? Você nunca vai morrer eternamente. Você não vai para o inferno. A morte eterna é o inferno. A vida eterna é o céu. Então, quando você guarda as palavras do Senhor, quando você obedece a Jesus, você crê nele, você vai para a vida eterna. Agora, aqueles que não guardam a palavra do Senhor, não obedecem a Jesus, eles vão para a morte eterna, que é o inferno. Certo? Então, a morte a que Jesus se refere é a separação eterna de Deus. O inferno é isso. O inferno é a separação eterna de Deus. Aqui na terra nós temos uma chance de encontrar Jesus. E temos Jesus. Já no inferno não tem chance nenhuma. É a separação eterna de Deus. Então, aprendemos já, né, que nós obedecemos a Jesus, obedecemos o ensino de Jesus. Nós temos a libertação do pecado. Nós somos libertos do pecado. E nós temos também a vida eterna, né? Ou seja, não veremos a morte eterna. Nós temos a vida eterna. Agora a última pergunta, 13. Para terminar, leia João 14, 21 e responda. O que vai mudar em sua vida se você obedecer os mandamentos de Jesus? O Pai me amará. O Pai te amará, né? Nos amará. Então nós seremos amados por Deus. Nós teremos Jesus na nossa vida. E Jesus não fala apenas isso, tá, Caio? Jesus ele não fala apenas que nós seremos amados pelo Pai. Jesus fala que o Pai nos amará
Jesus nos amará e nós viveremos eternamente com Ele. Então, quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, nós seremos amados pelo Pai, nós seremos amados pelo Filho Jesus e nós viveremos eternamente com Ele. Amém? Então, nós encerramos aqui o nosso estudo. O próximo estudo será Jesus é a luz para o nosso caminho, que será a última aula. Foi bom, né? Tchau, gente.